Deus abençoe os nossos corações nesse domingo de igreja, domingo de fé, né? Nós temos uma tradição. A gente não gosta do tradicionalismo, né? Que é amar mais a tradição do que a vida, do que as pessoas. Quando você coloca a tradição acima do outro, das pessoas, da vida, é um problema. Mas a tradição, ela é boa, né? A palavra tradição vem de tradere, aquilo que é trazido, que vem com a gente. É uma herança linda, né? Que nos acompanha desde outras gerações, né? A tradição, ela é boa. E a nossa tradição, ela faz o domingo um dia sagrado, né? Eu fui criado não só com tradição, eu fui criado com tradicionalismo. Então, por exemplo, eu não podia nunca, em hipótese alguma, ir à praia no domingo, porque é dia do Senhor. Eu não podia jogar bola no domingo. Mesmo tendo ido para a escola bíblica dominical, à tarde, não podia jogar bola, porque era dia do Senhor, né? Era comum ter jejum no domingo. Eu era escoteiro, aí todos os eventos especiais do escotismo eram no domingo e eu não podia ir. Aí uma vez a minha mãe me liberou, mas foi assim um discurso solene, para entender que aquilo era uma exceção, né? Não é isso, não é isso. Mas é fato que essa tradição, ela tem um bom peso, porque ela pede que a gente pare. Para tudo. Para o que você está fazendo. É o que seria o sábado, né, do judaísmo. É o domingo dessa tradição cristã. Para tudo. A vida não é só trabalho. A vida não é só correria. A vida pede que você respire fundo, que você tenha tempo de orar, de meditar, de contemplar, de olhar para o próprio coração, né? Esse gesto de fechar os olhos quando a gente ora, sabe? Por que eu fecho o olho? Coisa de doido, né? Não. É um gesto que fala de um movimento espiritual. Eu fecho os olhos para fora para olhar para dentro. Eu preciso parar e olhar para dentro. Eu preciso fechar os olhos para fora e abrir os olhos para o coração, para os afetos, para como eu estou, inclusive para as tempestades com as quais eu chego num ambiente como esse, né? Parar um pouco e olhar para dentro. É o que nós fazemos hoje de manhã. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. E você que está em casa também, que assiste agora esse culto, que participa desse culto em casa, que esse tempo seja assim para você. Seja o tempo Kairos, em que a gente busca significado, que a gente busca valor, que a gente busca sentido. Eu queria convidar você a se colocar em pé, que é um outro gestual, né, do culto, em que você se desloca em direção ao sagrado, se dispõe na comunidade, à fé. Eu queria que você não lesse, que você ouvisse, né, o texto bíblico como uma oração, deixando esse texto orar em você. Então, ouvir com o coração. Você pode fechar os olhos, se isso te fizer bem, respirar pausadamente, deixando que a cada inspiração a palavra entre em você e a cada expiração a palavra trabalhe em você. Ouça como quem ora. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, diz assim: assim diz a palavra do Senhor: perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na solidariedade, na fração do pão
e nas orações. Para cada alma existia uma sensação de amedrontamento, de espanto. Tais eram os prodígios e os sinais que aconteciam por intermédio dos apóstolos. Todos os crentes viviam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam tanto os haveres como os bens e dividiam-nos com todos segundo a necessidade de cada um. Perseveravam dia após dia no templo, com sentimento unânime, partindo pão em casa e dividindo comida com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo favorecimento junto de todo o povo. O Senhor aumentava dia para dia o número dos que estavam sendo salvos. Amém. Amém. Senhor, que bom nós podermos parar tudo e nos colocar na Tua presença. Presença que nunca se ausenta, que sempre está aí. Que mesmo nas ausências de solução, mesmo nas ausências de paz às vezes, mesmo na ausência de alegria, essa presença está aí, que é a Tua presença. Mas às vezes nós nos ausentamos. Às vezes nós, Senhor, e aqui confessamos o nosso pecado, nós nos ausentamos de nós mesmos. Às vezes nós nos ausentamos do outro. A esposa do esposo, a esposa da esposa, o esposo do esposo, o pai do filho, a mãe do filho, da filha, a amiga da amiga, do amigo do amigo. Nós nos ausentamos uns dos outros e nos sentimos perdidos, Deus, tantas vezes. E aqui nós queremos nos achar. Senhor, converte o nosso coração em atenção. Converte a nossa fé em um olhar atento, em uma escuta amorosa. Senhor, que o Teu Espírito sopre entre nós, trazendo alívio para os que estão se sentindo oprimidos. Trazendo paz, Senhor, traz paz ao coração que está angustiado. Senhor, traz calma a quem está ansioso, aflito. Que o Teu Espírito sopre entre nós e seja calmaria nessa manhã de domingo, sagrada para nós. Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui e que o Seu Espírito sopra nos nossos ouvidos e diz: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estava sentindo tua falta. É o Teu Espírito que nos diz isso. Dispersos que estávamos, obrigado, Senhor, por nos receber na Tua presença, como filhas amadas, queridas, como filhos amados. Obrigado, Deus. Que essa casa seja oração, que esse tempo seja expressão de fé. Amém. E agora a gente vai encher esse lugar de louvor, né? De música, vamos? Vamos deixar a música expressar a nossa fé. Música é isso, proclamação do que nós cremos. Vamos com palmas. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Tudo que és,
é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. E desse amor que atravessa gerações, atravessa séculos e séculos, se refaz, apesar de nós, apesar dos nossos vacilos, apesar das nossas culpas, apesar do que a gente pensa. Esse amor continua, esse amor persiste. Vamos cantar desse amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por fim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te ver vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz convertir. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor Pra sempre, Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te ver vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor Pra sempre, Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta
de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei, cantarei, cantarei teu amor. Eu cantarei, cantarei teu amor. Obrigado, Deus, pelo teu amor que atravessa até a nossa percepção. É tão lindo imaginar, lembrar, as vezes que o teu amor chegou até nós de formas que a gente nem sabia que era o Senhor, a gente nem esperava. E aquele gesto, aquele olhar, aquele abraço, era o teu amor. Era o teu amor atravessando a nossa circunstância e nos alcançando. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida
cuida dos corações. Ele está, Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão manso, cuida dos corações. Aleluia. Obrigado, Pai, pela sabedoria e a mansidão. Cuida dos nossos corações, que nos ensina. Não me sinto só, tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho.
Aleluia, graças a Deus. Obrigado, Zé, que pode sentar, queridos. Obrigado, Clara, Claudinha, por terem nos conduzido em louvor. Essa banda linda, né, que abençoa a gente. E que bom, Neném, o Maestro Márcio, o Joel. E esse rapaz aqui, rapaz, quem é esse cara, meu? Eu olho assim para ele e lembro tanta coisa boa na minha vida. Tu não faz ideia, né, Natália? Já sabe? Não faz ideia. Esse é o Leozinho. Eu postei o vídeo dele cantando no domingo passado, né? E alguém mandou para mim, não sei se foi o Márcio, e aí eu postei logo, né? Para celebrar. E aí teve um pessoal, né, de outros tempos, o nosso maestro, o mestre do coral, está lá em São Paulo, ele, esse aí é o Leozinho? Eu falei, pois é, deu uma crescidinha, né? Deu uma crescidinha. A sua família foi para Florianópolis em 2007, né, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, para substituir o querido Alisson. E aí era um menino, né? Tu tinha quantos anos, Léo? 15 anos. 15 anos. E a Julie, Camille, a mais nova é a Camille. E hoje é um profissional da música, né? Trabalha com a música, canta na noite da grande Florianópolis. E outras cidades ali, eu lembro que a gente conversou, você vai para outras cidades, participa de festivais, né, de eventos. Ganhou o Sul, né? O Sul está tomado pelos Ambrósios. Que bom, graças a Deus. E hoje é um dia muito especial para nós também. Algumas pessoas aqui não conheceram de perto o pai do Leozinho, o Alisson. O Alisson, ele partiu, né, faleceu há uns 15 anos. 15 anos, né, exatos. E eu estive ali na despedida e foi assim, uma perda insuperável, né? A gente aprende a conviver, né? Graças ao amor com que ele nos amou. E hoje, o Alisson estaria fazendo que idade? 63 anos o Alisson estaria fazendo hoje. E aí o Léo veio aqui, né, para celebrar esse momento com a gente. Cara, que privilégio. Uma pena que tem muita gente, o pessoal está viajando de férias, que não está aqui hoje, para se juntar a essa... Ele deve cantar daqui a pouco, né? Vai cantar para a gente. Meu mano, que bênção você. Obrigado, viu, cara, por você ter vindo aqui. Presente para a gente, não é? Vamos aplaudir esse instante, gente. Aplaudir com alegria. Graças a Deus, graças a Deus. Que bom. Eu aprecio muito várias canções que são cantadas, mas a terceira delas, qual o nome? Emaús, né? O nome dela é Emaús. Por quê? Porque ela é uma descrição do caminho que dois discípulos, entre eles Cleopas, é um nome que a gente tem nos relatos bíblicos, eles fazem um caminho para longe de Jerusalém, desolados. E aí Jesus se aproxima, mas eles não o reconhecem. E eles sentem uma atração por ele, mas não sabem o que é. E a gente vai cantando isso, né? Quem é esse, né? Que nos acompanha, que o olhar dele nos constrange. Eles dizem depois que fazia... Nosso coração ardia e a gente não sabia que era ele, né? Quem é esse? A gente vai caminhando com eles na descoberta. Eu acho isso muito bacana no trato da Bíblia, a gente trazer a vivência, né? Que só o poeta dá conta de imaginar isso e colocar na música, na poesia. O Márcio faz isso também em algumas canções dele. Traz a gente para dentro da narrativa, a gente vai caminhando. A gente é um dos discípulos de Emaús, e ele chega abraçando e anda com a gente. Pô, ele é tão sábio, né? E ele ensina com amor, a gente sabe... Eu já vi isso em algum lugar, né? Essa nostalgia, essa sensação de familiaridade, que a gente não sabe dizer o que é, o estranho, né? O estranho, o luminoso, como diz os cientistas da religião, que é algo que nos
nos tira o fôlego, a gente não sabe dizer o que é, mas é alguma coisa. E aí, quando Ele parte o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos, né? A gente perfumou a casa toda, a gente colocou a mesa, e o lugar de honra é seu, né? O texto diz que Ele, né? Porque Jesus não está ali para ser idolatrado, nem adorado. Ele está ali para nos inspirar. O verdadeiro cristianismo não é uma religião de adoração. E eu posso te espantar com isso, mas eu quero dizer que é muito mais do que isso. O cristianismo é uma religião de imitação. Nós superamos essa coisa de adorar. Superamos, isso é mais do que isso. É deixar que a vida de Jesus nos inspire de tal forma que a gente comece a amar como Ele. A palavra cristão, a origem dela é pequeno Cristo. Então, quando começaram a chamar os seguidores, aquele movimento, né, que falava da morte, da ressurreição de Jesus, eles começavam, ali vai uma imitação de Cristo ali, ó. Ali, ó, um pequeno Cristo, um cristão. É o que nós queremos ser. Que canção boa. Tem outras que têm a mesma toada, a mesma levada, né? Que bom, graças a Deus por isso, que a gente pode ter essa vivência espiritual aqui, nesse ambiente. Nós vamos, nesse momento, separar nossos dízimos e ofertas. E eu preciso muito que você chegue com a gente, você que está em casa, participe também desse momento, porque a igreja está caminhando, né? E caminhar nesse mundo do capital, do mercado, implica em gastos, em compromissos que a igreja tem para existir. E a gente precisa do seu dízimo e da sua oferta pontual, né? Leal, solidária, porque você reconhece que tem um monte de gente trabalhando e você quer ser um deles também, né? E vai fazer isso através da sua contribuição, da sua oferta. Vamos orar a Deus nesse momento? Senhor, obrigado por essa manhã tão preciosa, tão rica. A gente está muito feliz com o Leozinho aqui. E feliz com tudo isso, todo esse sentimento bom do que o Senhor fez em nossas vidas, através daquela pessoa linda que o Alisson foi entre nós, um testemunho vivo do teu amor, da alegria, da solidariedade. Obrigado, Deus, pelo pastoreio que o Alisson trouxe para todos nós e que hoje a gente lembra e a gente celebra. Obrigado, Senhor. Nós queremos agora, com o nosso dinheiro, declarar também a nossa gratidão, declarar também o nosso compromisso com essa casa de oração, compromisso com a Betesda. Eis aqui o nosso dízimo, eis aqui a oferta que trazemos voluntariamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer isso. Você tem os dados bancários aqui, aquele que precisar, você pode utilizá-lo. Alguns já tem cadastrado. Nós temos um gasofilácio ali atrás. Eu acho que hoje não tem uma pessoa ali, né? Faltou o elenco todo hoje para... Mas, acho que o gasofilácio deve estar aí, não está? Tá bom. Daqui a pouco ele vai colocar aí. Me ajuda lá, nega, por favor, Sara, o pessoal que quiser contribuir. Vamos fazer isso agora. Que o tempo nos conserve sempre assim.
doce comunhão. Maranata, não apenas pra curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce, tão vital para o coração. Deus, tantas vezes eu me sinto em um deserto. Nessas horas é tão bom te ter por perto. Consciente sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais a tua plenitude, discernindo nessa tão doce quietude, o prazer de te ter como meu amigo. Ora vem, Senhor, pra bem perto de mim, E que o tempo nos conserve sempre assim, vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas pra curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce, tão vital ao coração. Tantas vezes eu me sinto em um deserto. Nessas horas é tão bom te ter por perto. Consciente sou que sempre estás comigo. Quero sentir mais da tua plenitude, discernindo nessa tão doce quietude, o prazer de te ter como meu amigo, o prazer de te ter como meu amigo. prazer de te Maranata, ora vem, Senhor, pra bem perto de mim. Aleluia. Que bom, graças a Deus por esse momento tão especial, esse instante que a gente chama de milagre, né? Porque ele é um instante que abre janelas de luminosidade. Que bom, graças a Deus.
Eu estive a última vez com o Léo e a Jack em Florianópolis. Eu fui participar de um congresso, já foi antes da pandemia, acho que foi em 2019, congresso sobre Foucault, que é um filósofo que eu estudo, pesquiso. E aí eu não podia fazer diferente, estava em Florianópolis. Peguei o telefone, liguei para eles, a gente foi tomar uma cerveja juntos, lá na Lagoa da Conceição, lugar maravilhoso, um papo que só faltava não acabar, bom demais. Eu tenho um carinho enorme por essa gente querida, amiga, que bom. Eu quero dividir com vocês um pouco de reflexão, quero propiciar, quero conduzir um tempo de meditação na palavra. E esse é um exercício tão raro, tão precioso. Eu insisto muito em dizer isso, porque o culto ele é uma resistência política. Há uma época em que os grandes poderes capturam a nossa atenção, né? Então nós vivemos o tempo das telas, né? E entre nós e o mundo há sempre uma tela, quase sempre há uma tela mediando, agora mesmo, né? Alguns estão nessa mediação. Eu não tô querendo que você fique constrangido, não, mas também estou, né? Mas sempre mediado, sempre distraído, sempre disperso, sempre e a nossa atenção capturada, ela vai atrofiando nossos afetos. A gente não percebe, mas os afetos vão sendo atrofiados, né? Nossa capacidade de amar, de sentir, de se importar, de se tocar, de ser mexido, vai atrofiando sem a atenção, porque é com a atenção que a gente ama, né? Que a gente se importa. E esse momento de meditação é um exercício espiritual de resistência. É um exercício lento, está num outro ritmo. Se você não desacelerar, você não vai suportar de tanto tédio esse tempo. Então, ele nos obriga a desacelerar. A gente tem que dizer para o coração, não, eu quero. Calma, coração, como cantava o Alisson numa das suas músicas. Calma, meu coração. Vou parar um pouquinho, vou meditar. E eu escolhi Atos dos Apóstolos para me perguntar por uma fé, uma espiritualidade que não seja uma coisa do outro mundo, mas que seja para um mundo possível. Que não seja uma coisa para uma vida impossível, né? Uma vida inacessível, de que ninguém dá conta, mas que seja para a vida mesmo que a gente tem, sem tirar nem pouco. A história que você tem, com as manias, com as dificuldades, com as perdas, do jeito que você é. Que fé pode tornar essa vida interessante? Essa é a questão. Eu olho para um texto que é de tirar o fôlego. Foi com ele que eu abri o nosso culto. O texto ele é uma descrição quase mitológica, né? Uma Atlanta, civilização imaginada na ficção científica. Alguns dizem que ela existiu, né? Um lugar maravilhoso, de grandes acontecimentos. A igreja primitiva é descrita assim, né? E à medida que eu vou ler, você presta atenção, se você não tem a sensação de que isso é bom demais para ser sua verdade. Olha só, acompanha comigo. Eu uso a tradução Frederico Lourenço, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Obrigado. Eu não coloquei, né? Eu botei, foi outro texto, eu acho.
que eu colei os slides de outras reflexões. Eu não dou conta de manusear a tecnologia com a mesma habilidade do Nilo. E aí acabei não colocando o texto correto. Atos 2, versículo 42 a 47. Você conhece, eu abri o culto com ele, mas eu vou ler de novo. Vê se você não tem essa sensação de isso aqui não é possível. Vê. Perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na solidariedade, na fração do pão e nas orações. Até aqui vai bem, dá para fazer. Mas aí olha só como fica difícil. Para cada alma existia uma sensação de amedrontamento, tais eram os prodígios e os sinais que aconteciam por intermédio dos apóstolos. Todos os crentes viviam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam tanto os haveres como os bens e dividiam-nos com todos segundo a necessidade de cada um. Pensa aí, cara. Imagina aí, a nossa comunidade, que não está toda aqui, mas 100 pessoas, e cada um de nós vendeu o que tem, né? O Zé que vendeu o apartamento que ele acabou de comprar, né? Você vendeu o seu imóvel, sua casa na praia, o carro, aquele carro que você veio, vende. Sabe aquele dinheiro que você tem aplicado, Cláudia? Aplicado na Bolsa de Valores? Vem, tira, resgata, e a gente vai depositar todo esse dinheiro num caixa único, eleger uma equipe gestora, e aí distribuir igualitariamente, de forma que quem tem menos e quem tem mais vão deixar de existir, e todos vão ter igual. Dá para fazer isso? Claro que não. Claro que não. É vertiginoso, né? Mas não rola. Aliás, não rolou na época. Vamos lá, calma. Perseveravam dia após dia no templo, com sentimento unânime, partindo pão em casa e dividindo comida com alegria e sinceridade de coração. Coisa linda. Louvando a Deus e tendo favorecimento junto de todo o povo, e o Senhor aumentava dia para dia o número daqueles que iam sendo salvos. Amém. Ok. O que a gente sente aqui? Primeiro, o encantamento. A gente fica de boca aberta, né? Uau! Né? Que gente, né? Que comunidade, que igreja. Em segundo, a gente sente culpa. Porque a gente... né? Mesmo que você não tenha falado isso na tua vida, esse tempo todo de crente que você tem, ou de cristão, sei lá o quê, você não falou, mas você pensou. Não vai rolar. Não vai rolar. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. A gente não consegue. A igreja que eu conheço não faz isso. Aliás, a igreja que eu conheço às vezes não ama como deveria. A igreja que eu conheço pisa na bola de vez em quando. Tem vácuos, tem falhas, tem muitas faltas, né? O pastor que eu conheço nem sempre dá para seguir a doutrina dele. Ele às vezes diz umas coisas que não rola, não dá. Veja, entendeu? A gente sente admiração, mas também tem uma sensação de impotência, quase amarga. E aí eu acho que Michel Foucault, por falar nele, Michel Foucault, ele pode nos ajudar com uma proposta. Qual é a proposta dele? Ele fala assim, olha, utopia só serve para desencantar a gente. A palavra utopia tem duas partes no grego. Que é negação, não, e topos, que é lugar. Ou seja, sem lugar. Em lugar nenhum tem. É a nossa utopia. Uma coisa que a gente sonha, deseja. A utopia de uma sociedade igualitária. A gente deseja, mas nenhum lugar tem. Nem nas sociedades que ousaram uma revolução comunista com esse projeto, também não conseguiram. Né? Nenhuma civilização. Todas elas fizeram água, todas elas ruíram. Tudo virou pó. Todos os movimentos. Inclusive esse aqui que a gente acabou de ler.
Aí ele propõe o seguinte, que ao invés da utopia que cria amargura, às vezes cinismo, né, desencanto, ao invés da utopia que não tem lugar, ou seja, é impraticável, é impossível, nunca vai se realizar por esse ser vulnerável que eu sou, que tem carne, osso, pele. Ao invés disso, ele propõe uma heterotopia. Não se impressione com a palavra, é coisa de filósofo, só para demarcar um conceito. A gente precisa demarcar conceitos, né? Para a gente não se perder no caminho. Hétero, diferente de utopia, hétero é outro. É o outro. Diferente. É o diferente. Daí que vem heterossexual, heterossexual, né? É aquele que tem interesse sexual pelo diferente, homo pelo igual, né? Então, hétero é diferente. Topos, lugar. Ok, a gente não consegue abraçar uma utopia, não consegue. Se você abraçar uma utopia, você vai no meio do caminho dar com a cara no chão. Porque ela vai desmoronar e você vai ficar sem nada na mão. Utopia não se realiza. Mas uma heterotopia, esse desejo de algo diferente, de uma linha de fuga, que é a expressão de um outro pensador, Deleuze, uma linha de fuga para sair desse plano, dessa quadradura, que a gente está aqui, que a gente fala, está ruim, não está legal, pô, podia ser diferente. Ok, a utopia a gente não realiza, mas uma linha de fuga, uma tentativa de fazer diferente, entendeu? Eu acho que é assim que a gente precisa ler esse texto. Deixar que esse texto, ele aponte para nós linhas de fuga, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é derrubar a utopia. Vamos derrubar a utopia? Sem medo? Sem medo de ser feliz? Né? Vamos olhar para esse texto e perceber que tem muito encantamento nele para a gente tomá-lo como verdade absoluta. Vamos nos livrar dessa utopia. Olha só, a venda de bens e a formação de uma bolsa em comum para atender às necessidades não deu certo. Isso que a gente leu aqui é lindo, mas não deu certo. Em contato com a vida, toda utopia vira pó. Não deu certo. Por quê? Essa mesma comunidade se tornou uma comunidade de miseráveis, que estavam, inclusive, morrendo de fome. Atos termina com Paulo fazendo uma arrecadação em outras cidades para trazer roupa e alimento para esse povo que estava morrendo de fome. Não tinha nem o que vestir. Estavam à beira da mendicância. Deu errado. Além de ser uma utopia que era ventilada por uma ideia equivocada, que Jesus viria já. Jesus voltaria literalmente. E voltaria logo. Eles acreditavam nisso. Paulo chega a dizer em uma das cartas que muitos de nós não morrerão. Só que morreu todo mundo. E aí os caras venderam as coisas que eles tinham e quem sobreviveu ficou paupérrimo na miséria. Não deu certo. Não funciona. Segundo, a comunhão cotidiana e dispersa nas casas. Fofo, lindo, mas no dia a dia isso aqui não vai funcionar. Né? Eles eram um movimento, não era uma igreja, era um movimento dentro do judaísmo. Enquanto o templo estava lá, a referência, eles iam para o templo e tal, deu para ir, mas chegou uma hora que eles tiveram que se organizar como igreja, virar instituição. Terceiro século, templos. E aí essa igreja virou uma instituição e descobriu a realidade da vida. Ninguém consegue viver assim o tempo todo. Não dá para você passar o dia na casa do teu irmão. Deus o livre. Os milagres e curas realizados pelos apóstolos. Uau! Não demorou muito, essa igreja descobriu que fazer milagre não torna as pessoas mais crentes. Jesus descobriu isso. Inclusive passou a se negar a atender a demanda de sinais. Se negou, Jesus se negou. Logo depois da multiplicação dos pães. Vocês estão me pedindo sinal? Eu vou dar a vocês o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Nenhum. Foi que Jesus falou, vou dar um sinal nenhum. O Antigo Testamento já diz isso o tempo todo. Né? O Deus lá, não era a queixa de Deus na boca dos profetas? Lembra do deserto? Quanto mais
sinais, os sinais todos que aconteceram lá para libertar o povo da opressão de Faraó, primeiro instante na peregrinação em rumo à terra prometida, começaram a se queixar, a se revoltar, brigaram entre eles. E a história do Antigo Testamento é a história de um povo que não se converte ao poder de Deus. Não se converte. E em Jesus, a gente tem uma guinada. Ao invés de nos convertermos ao poder, vamos arriscar o amor. Jesus assume esse risco de amar o mundo de tal maneira, de tal forma, que aquele que não, esquece aquele que. O pessoal está falando que aquele que está sendo adorada nas igrejas evangélicas, né? Toda hora tem aquele que. Não é aquele que. Não dá certo. Esse negócio de milagre não vai dar certo. Não resolve nada. A gente é no amor que a gente, no risco de amar, que a gente tem a possibilidade de viver de verdade. Caíram nas graças do povo. Eram admirados, elogiavam, o pessoal ia chegando. Uau, que gente maravilhosa. Eles descobriram isso aqui logo depois. Você vai virar uma página aí, 2, em Atos dos Apóstolos, e esse pessoal é perseguido. Estevão foi morto na pedrada, na porrada. Ódio. Ao invés de graça do povo, eles começaram a ter o ódio do povo contra eles. E eles começaram a serem vistos como malditos, porque ao se negarem a adorar os deuses da cidade, quando tinha um terremoto, quem era culpado? Os crentes. Quando tinha uma praga na cidade, quem era culpado? Os crentes. Joga pedra na Geni, ela é boa de cuspir, ela é boa de apanhar, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Aconteceu com eles. Então, ok? Utopia não vai rolar. Não olhe para esse texto como uma utopia. Olhe para esse texto como uma linha de fuga, de tirar o fôlego, assim, um caminho que te aponta, um sopro, sabe? Um vitalismo que está ali. Pô, tem alguma energia aqui nessa igreja, sabe? Tem um carisma aqui. Entende? Tem uma força aqui que pode me indicar um jeito diferente de viver. E aí eu queria apontar algumas possibilidades. Primeiro, uma primeira linha de fuga que essa história aqui pode nos dar. A gente está olhando para essa história da seguinte maneira: como você olha para um quadro que te encanta, né? Você olha para A Volta do Filho Pródigo, o quadro de Rembrandt. Você não vai copiar, você não vai conseguir fazer aquilo ali. Aliás, se você conseguir, você vai preso. O nome disso é plágio, fraude. Não vai conseguir, mas aquela beleza pode te encantar, pode te inspirar. Eu, quando quero escrever, faz tempo que eu não paro para escrever, essa vida de professor na semana e pastor à noite e no final de semana, está meio sem tempo, mas quando eu escrevia prosas, e eu gosto muito da escrita poética, a única poesia que eu faço hoje é a da pregação. E ainda assim, o que eu faço? Mesmo quando eu vou fazer um sermão, eu gosto de me inspirar, de ventilar. São as linhas de fuga. Eu coloco ópera, eu gosto de ópera. Aí os streams nos ajudam, porque tem N coleções maravilhosas de ópera, de música clássica, ou então um jazz. Músicas mais calmas, né? Eu também gosto de samba. Quando eu gosto de samba, eu quero sambar, e aí não dá certo. Então eu quero parar para escrever. Aquilo me inspira, me atravessa, e aquilo me parece me converter a um desejo, a uma aspiração pela criação, não é? A gente não é assim? Você vê um filme que é encantador, você tem vontade de alguma coisa, de outra coisa, de uma heterotopia, de uma vida diferente. É assim que a gente tem que olhar para esse texto. O texto diz que eles dividiam tudo. Que linha de fuga a gente encontra aqui?
aqui pode produzir uma fé ofertante. Não vai rolar uma comunidade de bens, não vai rolar. Mas rola, de maneira linda, um jeito de existir generoso. De perceber, no gesto de dar ao outro aquilo que é importante para mim. Não é o que restou. Não é aquela revisão que a gente faz no guarda-roupa, que também tem seu valor. E a roupa que a gente não quer, não gosta, a gente dá para os pobres. Não, não é isso aí. Isso aí tem o seu valor. Mas é mais do que isso. É você pegar uma coisa que você gosta e dar para o outro. Aí eu lembrei aqui, né? A cabeça da gente, ela é assim, ela gira em círculos, né? Eu estava com o Alisson lá em Curitiba, sabe, Léo? O Alisson era uma pessoa assim, muito generosa. E aí eu fui apresentar para ele a feira que tem lá em Curitiba, no Largo da Ordem, né, Beth? Largo da Ordem. A feira maravilhosa. Eu e a Beth, a gente adorava essa feira, te levava todas as pessoas que a gente chamava para passear lá. Tem comidas e artesanatos e arte, maravilhoso. E aí eu tenho mania por chapéu, apesar de não usar tanto assim, mas eu tenho mania. Porque desde menino eu tive esse trauma, minha cabeça ela é meio avantajada, grande, né? Eu tenho a cabeça comprida, não parece, mas é comprida, e aí nenhum boné cabe na minha cabeça, então todo mundo usava boné, chapéu, eu não conseguia. Então até hoje eu estou atrás do boné perdido, né? O elo perdido, o meu boné. E aí eu vi um chapéu, ele era preto, de couro, grandão assim, acho que meio de Rastafari, que eu botei na cabeça, ele coube, cara. Sabe aqueles negão que usa aqueles cabelão assim, põe, para eles, né? E coube na minha cabeça também. Aí eu fiquei ali, olhava, tirava, quanto que é, então, não sei o que, vai e vem, eu queria, mas a grana estava curta. Aí o Alisson com minha cara assim, deixa disso, Helena. Aí pegou o boné, quanto é que é? Aí pagou, toma aí, põe isso na cabeça. Então, esse gesto de você dar ao outro aquilo que é importante, esse jeito de existir ofertante, é que essa comunidade faz com a gente. Por quê? Porque gente generosa levanta o nível de humanidade ao seu redor. Gente generosa é uma linha de fuga desse mundo. Aponta para outra direção. Não resolve o problema da humanidade, mas quebra o ciclo da ganância, da usura, do acúmulo, do amor ao acúmulo, do egoísmo, quebra o padrão e dá um alívio para a gente. Não é isso? Gente generosa faz isso. Alguém que descobre o caminho de abrir mão para ajudar o outro, quebra o padrão. Aquilo que está normalizado como mesquinharia na nossa sociedade, a pessoa generosa quebra, aponta outro caminho, desconcerta, faz os outros pensarem. Tá, uma comunidade, nem todos têm facilidade de ser generoso. Vamos combinar? Mas alguns têm, não tem? Tem gente que você fala, uau, que desprendimento, cara, que pessoa generosa. Nem todos são assim. Essas pessoas são as linhas de fuga no meio de uma comunidade que não deixa a gente se afundar na mesquinharia, que sempre desperta, que nos lembra, opa, dá para viver diferente, viu? Viu, Cláudio? Dá para resgatar essa grana que está lá aplicada na bolsa e ajudar alguém. Segunda linha de fuga, eles tinham uma espiritualidade à flor da pele. Cara, eles iam para o templo, depois iam para casa e comiam, né? E faziam karaokê, e botavam picanha na brasa e celebravam. Sabe, é uma coisa assim do corpo, não é uma espiritualidade arrebatada. Eles não estavam no monte, o tempo todo no monte, sabe? A igreja do monte, né, em êxtase. Não, eles estavam ali no meio das pessoas, comendo, bebendo. Era uma espiritualidade em que o encontro com Deus acontece nessas sensações do corpo, de comer junto, de beber, de dançar, de rir, de se abraçar, de fazer festa. Sabe, essa mistureba boa da vida, a espiritualidade deles era essa mistura, né, em que Deus está amalgamado
com a vida mais sensorial, mais sensual. Sensual no sentido de sensibilidade, né? Era o que eles faziam. Eles não separavam o culto das refeições, eles uniam meditação ao sabor, oração com saciedade, palavra com gosto, o café com graça, né? Café com graça, um vinho com unção, um pão com fé, uma picanha na brasa e os corações ardendo de fé. Não é bom demais um negócio desse? Era experimentar Deus no corpo, nos sentidos, no paladar. Era um culto sensorial, a flor da pele. Tem uma linha de fuga aqui. Vamos vencer esse padrãozinho de religião que departamentaliza a vida, que ritualiza a vida. Vamos misturar, vamos fazer um saladão, né, em que a gente experimenta Deus num forrozinho, né? É de Deus. Que a gente experimenta Deus ouvindo poesia, num show, indo para a praia juntos, sei lá, um culto mais sensorial. Terceira linha de fuga, uma espiritualidade do espanto, surpreendente. Eles tinham uma espiritualidade que de vez em quando eles faziam o que parecia impossível, né? Prodígios. Tem uma coisa aqui, como é que esse pessoal fez isso? Não sei, só sei que foi assim, né? Como diz o nosso personagem célebre, graças ao Ariano Suassuna. Não sei como foi, mas só sei que foi assim. Aí eu faço uma leitura. Eu acho que eu sei. Eu não estou fazendo doutrina, eu estou apontando possibilidades. Diante da necessidade do outro, da carência do mundo, eles tiveram um gesto corajoso de estender a mão, de dizer: o que você precisa? Sabe a pergunta de Jesus? O que você quer que eu te faça? Cara, essa pergunta é muito louca, meu. Tem coragem de perguntar isso para alguém? Chegar para uma pessoa e perguntar para o que você quer que eu faça por você? Então, assim, se a gente tiver coragem de perguntar isso, de fazer a carência do outro, a dor do outro, um motor, algo que nos coloque em movimento, a gente vai tomar susto das coisas que nós seremos capazes de fazer. E a gente achava que era impossível. Deixe a necessidade do outro pedir, reivindicar o teu gesto. Talvez por isso Jesus tenha contado aquela parábola lá em Mateus 25, em que ele separa as ovelhas dos bodes, né? E aí ele diz, quando eu tive sede, vocês me deram de beber; quando eu tive fome, vocês me deram de comer; quando eu estive nu, vocês me vestiram; quando eu estive preso, vocês foram me visitar; e aí, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, né? E aí os discípulos: mas quando foi que a gente fez isso? Ele: cada vez que vocês fizeram a um dos pequeninos, vocês fizeram a mim. Onde é que a gente vai encontrar Deus, o prodígio, o milagre de viver? Quando a gente tiver coragem de perguntar para quem precisa de ajuda: o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? Você vai tomar um susto dos prodígios que nós seremos capazes de vivenciar. E, finalmente, a última linha de fuga é a hospitalidade. É uma igreja sedutora. Eles têm essa experiência. Alguma coisa aconteceu ali que fez o pessoal querer muito estar com eles. O nome disso é hospitalidade. Nem todos têm facilidade com isso. Tem pessoas que são muito ensimesmadas, muito tímidas, se atrapalham muito, não tem facilidade de receber, mas tem gente que tem. Essas pessoas são as nossas linhas de fuga. Coloca os olhos nela, deixa elas te inspirarem. Sabe, gente que faz o outro se sentir em casa?
Sabe gente que você tem vontade de ir na casa dela? Na casa dele? Que você fala e fala assim, ei, vamos almoçar lá em casa? Fala, oba! Pô, maravilha, quero muito. Porque quando você vai lá, você se sente tão querido, cara, tão desejado, né? Fazer o diferente se sentir querido. Não seria esse o maior milagre que a gente poderia produzir nesse mundo? Fazer o desamparado, o esquecido, colocado de lado, marginalizado. Aquilo da parábola de Jesus, que convidou o pessoal, os amigão, né, a galera da nata, né, para um jantar, para uma festa, não veio ninguém. Aí ele saiu na rua e trouxe todo mundo que ninguém quer saber. Arrastou todo mundo. Mas eu não quero ir não, quem é você? Eu vou te dar de comer, vem cá. Aí trouxe, botou lá na festa, e foi uma farra. Aí Jesus falou assim, assim é o reino de Deus. O cara nem, mas eu? Você quer me ter por perto? Eu tenho uma presença que é desejável para você? Certeza disso? Essa espiritualidade. Gente hospitaleira é gente que gosta do outro, do diferente. Não é que força a barra, é que gosta. E o outro percebe, não precisa dizer muito, precisa dizer, eu gosto de você, viu? Né? Você perguntar para o outro, qual é a dele? Qual é a tua? Então, tá, você precisa de ajuda, né? Vamos embora. Não, o outro simplesmente é flagrado, ou o outro simplesmente flagra você gostando dele. Aí, opa! Eu percebi que me olhou, que me abraçou, que eu sou querido ali, que eu sou importante, que conta comigo. Fazer o outro sentir que você conta com ele. Sabe, você está trazendo ele para dentro do seu mundo. Você está atraindo, magnetizando, faz o outro querer estar com você. Isso é hospitalidade. Uma espiritualidade que faz o outro se sentir desejado. Parece que é isso que Jesus faz. Que eu preguei aqui, acho que é a última vez que eu conduzi uma reflexão, com Marta e Maria, né? Marta queria receber Jesus, mas ela não sabe. Ela não sabe. Ela sabe trabalhar. Cozinha pra caramba, cara. Como diz o carioca, cozinha pra caraca. Para não dizer aquela outra palavra, né? Cozinha muito, Marta. Maria não é muito boa com isso, mas Maria é boa de fazer o outro se sentir querido. Jesus chega e ela se desmancha em amor aos pés dele, né? Aí Jesus fica ali com Maria na sala e Marta pé da vida. Senhor, tu não se incomoda não, cara? Que eu estou aqui trabalhando e minha irmã não faz nada? Não te incomoda não com isso? Aí Cristo disse o que para ela? Marta, Marta, você se ocupa com tanta coisa, você se preocupa com tanta coisa, mas só uma coisa importa. Maria escolheu a melhor parte. É a hospitalidade. Não é a doutrina, não é o esquema empresarial da igreja, não é estratégia de marketing, é uma presença que faz o outro presente. Faz o outro perceber que ele existe, e existe de maneira desejável. Você diz para o outro, sem falar, sem palavras, que bom que você existe. Essa espiritualidade. Isso aqui não é uma utopia, é uma heterotopia, não é? Uma coisa diferente. A gente podia deixar isso inspirar a gente, sabe? Não tem garantia nenhuma, mas vale a pena, né? Garantia nenhuma. Pode dar tudo errado, mas valeu a pena. Vamos ficar em pé, vamos orar. Mas tem uma canção, vocês já prepararam? Não sei. Aí eu estou numa fase difícil da minha vida, sabe, gente? Como é que é aquela canção daquela cantora mesmo? Qual é o nome dela? Que ela cantou naquele disco, como é que é mesmo?
Um cara desse está proibido de improvisar, né? É que ela fala sobre o mundo como um jardim. Acho que tem palavra até jardim no tema da música. Marisa Monte, ela canta aquela música. Vilarejo, vamos cantar essa música. Ela é um hino lindo. Eu acho que tem aqui a letra dela. Procura aí. Se vira, Nilo. Sabe, vilarejo? É assim, essa linha de fuga que inspira nosso coração. Essa música dessa cantora é um hino, é uma espiritualidade, uma linha de fuga, uma possibilidade revolucionária de vida. Vocês conseguem cantar? Duvido, cara. Isso, é assim mesmo. Há um vilarejo aqui, ali. Isso aí mesmo. Agora pensa numa equipe, cara.
Pensa numa equipe, o cara tira um negócio que ele não lembra o que é, não sabe de onde, e eles vão e encantam, cara. Realizam as nossas heterotopias. Deus, obrigado por essa manhã, por esse culto, por esse momento, esse instante de fé, pelo sopro do Teu Espírito entre nós, inspirando em nós outras possibilidades de vida. Senhor, que o nosso coração, é o que a gente quer, que o nosso coração fique cheio desse sopro sagrado que a Tua palavra fez soprar em nós. Palavra de Deus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso projeto de vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, que se derrama sobre nós, e que o sopro e a inspiração e as consolações do Seu Espírito Santo estejam derramados sobre cada um de nós, hoje e sempre. Você pode dizer comigo, amém? Amém. Deus abençoe você. Gente, domingo que vem é Santa Ceia, café comunitário, é a Bethesda Flor da Pele, tá bom?